Baltimore Ravens 40, Buffalo Bills 41. Um grande candidato a jogo do ano veio cedo. Um jogo que é uma pena, João, mas o erro do Derrick Henry no final custou a partida. Ele que fez um jogo brilhante. Ele e o Lamar Jackson correndo com a bola. Os Ravens terminaram com 238 jardas. Ele passou de 80 jardas no primeiro... Ele bateu o over-under de jardas dele no primeiro quarto. Um jogo brilhante. Mas um jogo que os Ravens... Assim, os Ravens estavam jogando muito bem. Eu não sei nem se é uma questão de... os Ravens não giraram a faca. Eu acho que o Buffalo Bills não deixou o Baltimore Ravens girar a faca, né? E no final, é aquela coisa, com um olhando pro outro, quem piscou primeiro foi o Baltimore Ravens com aquele fumble do Derrick Henry, e os Bills conseguem virar a partida. Eu acho que qualquer tipo de análise que a gente fizer desse jogo, falar, girou a faca, tá, o time abriu brecha, o fumble do Derrick Henry, eu acho que ela tem que ser sempre em mente que foi um jogo de alto nível, Sim. entre dois times de alto nível. Talvez... Dois quarterbacks de altíssimo nível. Então tem poucos jogos que podem oferecer o que o jogo ofereceu ontem. Você tem dois quarterbacks que, na temporada passada, foram os dois melhores da temporada passada, que brigaram pelo MVP quase 50-50. Semana. Uhum. Quase 50-50 dividido. Você tem dois times que constantemente estão na briga pra ser campeão da AFC. Os dois ainda não conseguiram carimbar esse passaporte, mas estão sempre na briga. Em um jogo mágico. Sim. E qualquer coisa faz diferença. O fumble do Derrick Henry foi a diferença do jogo. Porque qualquer erro vai ser a diferença em um jogo desse. Sim. Então, os Ravens poderiam ter feito... os Ravens chegaram a ter 10 pontos na frente no primeiro tempo, chegaram a ter vantagem, chegaram a ter... Todo mundo vai compartilhar a fotinho do gráfico da ESPN que os Ravens tiveram 99,1% de chance de ganhar o jogo. Não, eu achei que ele ia ser o placar ali, quando tava 40-25, com 3 minutos e 57 pro fim. Exatamente. Então, todo mundo vai compartilhar. Mas, de novo, são dois times... É difícil a gente imaginar com faltando 3 minutos, os Ravens na frente, o Buffalo Bills não morreu. O Buffalo Bills tá vivo nesse jogo. Sim, e muito... Foi o Josh Allen. O Josh Allen é brilhante. O Josh Allen... Quando a gente fez o ranking dos 100 melhores quarterbacks da NFL, não a gente, né? Porque eu não fiz com o João, foi com o Caio Miari. Eu coloquei o Josh Allen na frente do Lamar Jackson. E o meu raciocínio em termos de desempenho na temporada regular, os dois são muito parecidos. Mas eu sentia que nos playoffs, o Josh Allen já havia conseguido elevar o jogo dele de um nível que o Lamar Jackson ainda não conseguiu. E esse jogo foi basicamente um jogo de playoff. E, de novo, o Josh Allen. Porque você olha o talento ao redor do Lamar Jackson e o talento ao redor do Josh Allen, o Lamar Jackson leva uma vantagem significativa. Mas o Josh Allen botou o jogo no braço e venceu. E a grande questão... Eu não acho que é a grande questão. Mas é a grande questão que o pessoal vai ficar... Se contradizendo a você mesmo. A grande questão que vai ficar na rede social, que eu acho que... Eu sou contra esse tipo de discurso, Lamar Jackson é pipoqueiro? Vai todo mundo ficar falando sobre isso, não consegue vencer no grande momento e tal, não sei o quê. Eu já falei isso aqui 1000 vezes. Pra mim não existe isso. O quarterback vai perder o jogo grande até que ele vai vencer o jogo grande. O Lamar Jackson colocou os Ravens em posição de vencer o Divisional Round e o Mark Andrews dropa a bola. Ele colocou os Ravens em posição de vencer esse jogo novamente e o Derrick Henry sofre um fumble. Eu não consigo ver culpa do Lamar Jackson. Lamar Jackson fez um jogo muito bom, só que enfrentou um cara que é um dos poucos caras que é tão bom quanto ele, que jogou melhor. Pra mim, eu não vejo. Vai ter uma hora que o Lamar Jackson vai vencer uma final de conferência, vai pro Super Bowl, vai vencer um Super Bowl, vai vencer esse tipo de jogo, ou talvez não vença. Mas pra mim não é porque existe algo estruturalmente errado no Lamar Jackson, no jogo do Lamar Jackson. Eu não compro essa história de pipoqueiro. Mas faz parte da mística do futebol. Sim. Da mística do esporte. Ele vai perder o jogo antes dele ganhar. Enquanto ele não ganhar, ele vai ficar com essa sina de ser pipoqueiro. De novo, é um outro jogo grande. Não tava nos playoffs, era semana 1, mas era um jogo que contava muito. Porque, de novo, a gente tá falando de times que qualquer derrota vão fazer diferença, porque o Buffalo Bills ele não tá pensando em ganhar a AFC Leste. Ele tá pensando em ser a primeira seed. Assim como o Baltimore Ravens tá pensando em ser a primeira seed. Então, agora o Buffalo Bills já tem uma vantagem gigantesca sobre o Baltimore Ravens nesse sentido. Então, eu acho que o Lamar Jackson, pra ele vencer essa cena, ele tem que começar a ganhar esses jogos. E até agora na carreira dele, ele não ganha. Mas eu não sei o que ele poderia ter feito diferente ontem.
Mas aí que tá a questão do ser pipoqueiro ou não. Eu também concordo com você, eu acho que não tem nada que ele poderia ter feito diferente. Mas o cara que não é, ele dá um jeito. É. Ele Ana, dá o que um que você jeito. acha? Difícil. Mas assim, eu concordo com você, Gabriel, no ponto de. Eu não acho que o Lamar Jackson entregou o jogo. Ele fez tudo o que ele podia. Não, Acho mas que assim, historicamente. acho que talvez ano passado, naquele jogo de playoff contra Buffalo, Discordo. assim, aquela interceptação dele, no final das contas, assim, foi um erro dele, mas no final acabou custando também. Mas eu também discordo totalmente, assim. Eu sou muito suspeita pra falar de Lamar Jackson, porque eu amo o Lamar Jackson muito. Então, é muito complicado dizer isso. Que ele é É, pipoqueiro, não. Tipo, é e a mesma coisa, assim, se for comparar mal e porcamente, é o mesmo que fala do Justin Herbert. E o Lamar Jackson já provou que ele pode vencer. Assim, a questão é, acho que provou ou mais que o quase. Justin Herbert. Sim, verdade. No caso, provou, né? Mas a questão de ser pipoqueiro, e eu nem vou usar o termo assim, como pejorativo, porque tem pessoas que são muito mais pipoqueiras que o Lamar Jackson, mas Aí, não é nem o lance em si, não é nem algum lance específico. É, nas situações que a gente espera 100% dele, que o 100% dele seria o suficiente, ele te dá 99% que falta aquilo. João, rapidinho. Sabe quem tá no chat aqui? Ele. O hipotético Justin Herbert. Que agora é o Justin Herbert real. Ele está aqui no chat. Pessoas me pararam no jogo em São Paulo falando que eram o Justin Herbert hipotético, mas era informação falsa. Era informação falsa. Cara, o ataque dos Ravens fez 40 pontos, né? A questão é que a defesa morreu no segundo tempo. sim. E teve um momento que o Kyle Hamilton saiu, depois voltou, né? E eu tinha um pouco de preocupação quanto o front seven, de não ter A estrela. Assim como o Packers adquiriu o Micah Parsons, Faltava. faltava um cara de. Então, assim, falta o Micah Parsons pra todos os times da NFL, né? Mas Inclusive o Dallas Cowboys que tinha o Micah Parsons. Porque, né? Ai, ai, se o, gente. se o seu principal. Se o Edge Rusher seu que vai pra foto é o Kyle Van Noy, não é suficiente. E eu achei que a defesa cansou e foi dissecada pelo Josh Allen no segundo tempo. Eu achei que o Joe Brady não chamou um bom jogo no primeiro tempo, principalmente naquela quarta descida. E no segundo tempo ele foi bem melhor. Mas é genialidade do Josh Allen, né? O touchdown. Não lembro se. O touchdown antes do fumble. Sim, É uma jogada de louco, Josh Allen. sim. É uma jogada completamente perdida, quarta descida. Uhum. E você acha, agora acabou. E o Josh Allen, ele tira Coelho da do. cartola. Você foi mais. Eu fui mais. Você foi mais gentil que eu. É. Mas ele tira daquele lugar um touchdown pra Aham. manter o Buffalo Bills vivos no jogo. E eu sou um cara mais místico em Uhum. relação ao esporte. E os deuses do futebol americano, eles vão lá e dão um presente pro Josh Allen logo em seguida, que é o fumble do Derrick Henry. Sim. Você tem provavelmente um dos dois melhores running backs da NFL Uhum. entregando o jogo no final. É. Eu tô falando entregando, não é uma crítica. Olha o Derrick Henry, que jogador terrível que entregou o jogo. Mas foi o que aconteceu. Sim. Foi um momento que a gente. Ele não sofre aquele fumble, os Ravens teriam vencido o jogo. A gente citou esse momento no jogo dos Chargers e Chiefs, lá na Neoquímica Arena, quando o Justin Herbert converte a terceira descida. Sim. Era um momento que os Chiefs estavam perdendo o jogo. Se o Justin Herbert não converte aquela terceira descida, todo mundo no estádio estava pensando, putz, Agora vai voltar. agora o Mahomes vai virar o jogo. E o Justin Herbert vai lá e converte. No momento que o Derrick Henry sofre o fumble, todo mundo acabou. Acabou o jogo. Porque não tem chance do Josh Allen, não, como diria o gigante Maestro Júnior, girar a faca aqui. E se eu tivesse uma moeda pra cada vez que um jogador dos Ravens falhou no momento decisivo contra o Buffalo Bills, eu teria 2 moedas. Que não é muito, mas é engraçado que aconteceu 2 vezes nos últimos Eu posso 7 te dar meses. mais uma moeda? Acho que também essa derrota entra um pouquinho, assim, na conta do John Harbaugh também. Por quê? Acho que, assim, depois do segundo... No segundo tempo, eu sinto, assim, a defesa cansa. Sim, a defesa cansa. Mas eu acho que, assim, algumas chamadas do próprio, que foram decisões do próprio John Harbaugh, eu sinto que foram meio conservadoras demais. Aí entra naquela discussão, tipo... será que o John Harbaugh está sendo conservador demais? Não sei o quê. E tudo mais. Quis sentar um pouco em cima da bola, né? Isso, ele quis manter um pouco mais a Lá posse ele. e eu acho que no final, ainda mais contra um Josh Allen, assim, com a faca nos dentes, acho que custou também bastante. O Josh Allen, ele definitivamente tá naquele patamar de quarterback, assim como o Mahomes,
que... Não existe jogo perdido. Você, se tiver... Ele nunca vai desistir. 15 pontos faltando É. 4 minutos. Não é suficiente. 2 touchdowns não é suficiente. E... Eu só queria... É uma pena, cara, porque o Derrick Henry era tudo pra ser mais um momento da carreira dele. É um jogo que eu tava pensando assim, pô... Ele é um... Como que ele... Em qual posição que ele tá dos running backs do século XXI? É um jogo que o Derrick Henry, até o momento do fumble, a gente tava com A discussão- pensamento... ele definitivamente foi o melhor running back da primeira semana. Ele ia ser, tipo... Eu não digo nem isso, ele é o running back da era dele. Porque, assim, ele tem um pouco de... A gente tava debatendo, a gente tava debatendo antes do fumble, a gente debate o Derrick Henry e falou assim, ó, ele vem pra pegar o sacão do ano passado, né? Sim. Aí a gente tem um fumble que murcha Sim. a partida dele. E é uma pena, porque ele jogou muito bem. E ele parece 100% o Derrick Henry, né? O Derrick Henry que a gente tá acostumado. E eu acho que o problema é esse, porque quando você tem um cara como Derrick Henry no seu backfield, o que o torcedor dos Ravens pensa? Acabou o jogo. Sim. Acabou, a gente vai correr com a bola porque a gente tem o melhor running back da NFL, E que é perfeito pra esse tipo de situação. perfeito, e acabou o jogo. E ele só E ele é o cara que e todo mundo tem o direito de errar. É. Todo mundo tem o direito de errar. Mas o torcedor dos Ravens não esperava que fosse o Derrick Henry que fosse errar naquele momento. Sim, aconteceu, um dos melhores jogadores da equipe, enfim. O futebol americano é isso, né? Foi um jogo muito apertado, mas eu ainda falo assim, E pro torcedor dos Ravens que tá nos vendo, nos ouvindo, não vou fazer previsão aqui, mas muito provavelmente vocês vão ter chance de revanche nos playoffs. Vai ter Buffalo Bills e Baltimore Ravens em algum momento nessa temporada. os Ravens perderam um jogo que eles fizeram 40 pontos. Você não vai perder. Você vai ganhar 99% dos jogos que você faz 40 pontos. Esse é 1%. E não querendo abaixar o nível do jogo. O jogo foi um grande jogo. Jogaço. Mas a gente vai falar das defesas dos times. Não, as duas foram péssimas. É uma questão. O Joey Bosa, até a gente tava conversando durante o jogo, né? Ele até se encontrou no segundo tempo, fez algumas jogadas, né? Mas no primeiro tempo eu tava, porra, bota ele naquele vídeo lá, que é o Henry com a camisa do New York Red Bull, Shaq com a camisa do Celtics e tal. Mas até que ele fez umas boas jogadas no segundo Sim, tempo, né? até que ele apareceu bem. Principalmente no segundo tempo. Então, a minha questão vai ser essa. São dois times que vão brigar em alto nível o resto da temporada toda. São dois times que têm pouquíssima margem de erro, porque o nível deles é aqui em cima. Sim. Essas defesas podem ser um problema? Principalmente do Buffalo Bills. Eu acho que a do Buffalo Bills foi pior que a dos Ravens, porque Sim. a dos Ravens claramente ela cansou. É. Cansou. E quando ela tá 100%, é uma defesa muito boa. A do Buffalo Bills Eu acho é uma que- defesa que não me passa confiança. Sabe, eu acho que não, porque você não vai enfrentar o Josh Allen e o Lamar Jackson toda semana. Eu acho que você tem 4 quarterbacks nesse nível. Então, quando você vem... E o Mahomes tem a questão... O Mahomes tem a questão que ele não tem as armas nesse momento, e o Joe Burrow não tem a linha ofensiva nesse momento. Então, eu acho que é uma questão de que você não vai enfrentar caras desse nível ao longo da temporada, então não me preocuparia.